O pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, vibrava com uma energia de excitação e orgulho. O sol da manhã banhava a cerimônia de graduação, refletindo nas espadas e medalhas polidas de centenas de cadetes prestes a se tornarem oficiais do Exército Brasileiro. Entre a multidão de formandos, uma figura se destacava com um brilho singular, a cadete Sofia Ribeiro. Tendo concluído os 4 anos de formação como a primeira da sua turma, a honra máxima, o título de major de turma, foi-lhe concedida, e em seus ombros, as insígnias reluzentes de segundo-tenente foram orgulhosamente afixadas. Todos acreditavam, sem sombra de dúvida, que seu futuro seria uma estrada pavimentada de sucessos e promoções rápidas. Afinal, seu pai era o general de exército Arthur Ribeiro, o comandante do exército, a figura de maior patente e autoridade militar do Brasil. Contudo, na noite daquele mesmo dia, ao encontrar o pai em seu gabinete austero em Brasília, a expressão de Sofia era de uma determinação inabalável. "Pai, preciso falar sobre minha designação", disse ela, sua voz firme ecoando na sala silenciosa. O general Ribeiro, encarando os olhos resolutos da filha, sorriu com ternura. "Claro, minha filha. Já tem algum lugar em mente? O Ministério da Defesa, o Estado-Maior do Exército, ou talvez o Comando Militar da Amazônia em Manaus? Há tantos lugares onde seu talento pode florescer." Era uma oferta natural de um pai, uma demonstração de cuidado e expectativa. Mas Sofia balançou a cabeça negativamente. O nome da unidade que saiu de seus lábios desafiou todas as expectativas. "Eu quero ir para o 5º Batalhão de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira. Quero servir no Batalhão Onça Pintada." A expressão do general Ribeiro endureceu por um instante. O Batalhão Onça Pintada. Uma unidade de elite na fronteira, cravada no coração da Amazônia, na região conhecida como Cabeça do Cachorro. Um lugar famoso por seu terreno impiedoso, seu clima brutal e por ser o centro das operações de guerra na selva mais exigentes do país. A sua companhia de reconhecimento, em particular, era chamada de Ninho das Serpentes, pela intensidade de seu treinamento e pelos perigos constantes. Ninguém jamais imaginaria que a filha do comandante do exército, a major de turma de Agulhas Negras, escolheria um destino como aquele. "Sofia, pense bem. Aquele lugar eu sei, pai", ela o interrompeu, sua voz sem vacilar. "É exatamente por isso que preciso ir. Não quero ser conhecida como a filha do general. Quero ser respeitada como a tenente Sofia Ribeiro, por minhas próprias habilidades e méritos. Quero provar meu valor no lugar mais desafiador, executando as missões mais difíceis. Quero me forjar no fogo." Seus olhos brilhavam com sinceridade. Era a vontade de aço de alguém que deliberadamente abria mão do conforto de uma estufa para enfrentar a tempestade de uma selva selvagem. O general Ribeiro percebeu que não conseguiria dissuadi-la. Ele a observou por um longo momento, o orgulho lutando contra a preocupação em seu peito, e finalmente falou, com a voz carregada de peso. "Muito bem. Mas me prometa uma coisa. Se qualquer coisa acontecer, por menor que seja, você deve me avisar imediatamente." "Entendeu?" "Entendido, pai." Assim, a segundo-tenente Sofia Ribeiro virou as costas para um futuro dourado e escolheu, por conta própria, um caminho de espinhos. Ela solicitou oficialmente que a filiação em seus documentos militares fosse omitida, deixando apenas seu nome e sua qualificação, major de turma da AMAN. Esse seria seu único título. Poucos dias depois, com apenas uma mochila militar nos ombros, ela embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira com destino a São Gabriel da Cachoeira. Enquanto a paisagem urbana de Brasília se tornava um ponto distante abaixo, seu coração ardia com uma chama ainda mais forte. Uma terra desconhecida e uma jornada árdua a esperavam, mas não havia medo. Apenas a determinação férrea de se testar e se fortalecer. Ela ainda não sabia que no lugar que escolhera, um mal e uma injustiça de proporções inimagináveis a aguardavam, com uma bocarra escura e faminta. O ar em São Gabriel da Cachoeira era completamente diferente de Brasília. A umidade pesada e quente que se infiltrava nos pulmões era espessa, carregada com o cheiro de terra molhada, vegetação em decomposição e uma vitalidade crua e selvagem.
A tenente Sofia Ribeiro ficou por um momento observando o portal da base, onde o nome 5º Batalhão de Infantaria de Selva e a insígnia de uma onça pintada pareciam encará-la com ferocidade. Seu coração batia forte. Finalmente havia começado. Ao passar pelo posto da guarda, o interior da base parecia envolto em um silêncio tenso. O som de suas botas no chão de terra batida ecoava alto enquanto ela cruzava o pátio em direção ao quartel-general do batalhão. Os soldados que encontrava lançavam-lhe olhares que misturavam curiosidade e cautela. A chegada de uma jovem oficial mulher não era comum, mas ninguém se atreveu a dirigir-lhe a palavra. Após se apresentar ao comandante do batalhão, Sofia foi encaminhada para a companhia a qual fora designada, a 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva, o infame Ninho das Serpentes. Parada em frente ao alojamento desgastado da companhia, ouviu um grito furioso vindo de dentro. Seus vermes imprestáveis! Acham que isso aqui é colônia de férias? Eu vou fazer vocês cuspirem sangue até aprenderem a ter disciplina. A porta se abriu com um estrondo, e dela saiu um oficial de baixa estatura, mas de constituição robusta e ombros largos. Seu rosto oleoso estava vermelho de raiva, e uma torrente de palavrões fluía de sua boca. Era ele, o capitão Marcos Rocha, o comandante da 1ª Companhia. O capitão Rocha varreu Sofia com o olhar, de cima a baixo. Seus olhos continham um desprezo explícito e um desagrado profundo. O que é você? A tal tenente nova? Major de turma da AMAN? Que piada! Só podia ser mulher. O primeiro encontro foi mais grosseiro do que ela poderia ter imaginado. O rosto de Sofia endureceu por um instante, mas ela rapidamente assumiu uma postura militar e prestou continência. Apresento-me pronta para o serviço. Segundo-tenente Sofia Ribeiro, designada para o cargo de comandante de pelotão na 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva, 5º Batalhão de Infantaria de Selva, a contar de 15 de março de 2025. Apresento-me, meu capitão. Apresenta-se o caralho. Que vozinha é essa? Acha que aqui é o teatrinho da academia? Ele resmungou, mal respondendo à continência. O capitão circulou ao redor dela, analisando-a como se estivesse inspecionando o gado em um leilão. Era um olhar humilhante. Major de turma. Não me faça rir. De que adianta ser boa de livro? Aqui é a selva, garota. É um inferno de verdade. Não é lugar para uma patricinha mimada como você. Entendeu? Farei o meu melhor para cumprir minha missão, senhor. Seu melhor? O seu melhor não vale nem a lama na minha bota. Faça um favor a todos nós, não atrapalhe, fique quieta no seu canto e peça transferência o mais rápido possível. Vai ser melhor para você e para nós. Capitão Rocha cuspiu no chão e voltou para dentro do alojamento batendo a porta. Sofia ficou parada como se seus pés estivessem cravados no chão. Ela esperava resistência, mas não aquilo. Não era uma simples hostilidade ou um teste de disciplina. Era um ódio profundo e arraigado, direcionado a ela como indivíduo e como mulher no exército. Naquele momento, um sargento se aproximou dela com cautela. Era o sargento auxiliar da companhia. Minha tenente, não leve para o coração. O capitão Rocha é assim mesmo meio intenso. Suas palavras pretendiam ser um consolo, mas para Sofia, soaram como um prenúncio de desespero ainda maior. O comportamento de Rocha era tratado como normal, algo a ser tolerado. Ali estava o covil da serpente que ela mesma escolhera. Sofia mordeu o lábio com força. Era apenas o primeiro passo. Ela não podia fraquejar agora. Sua batalha estava apenas começando. A vida de Sofia Ribeiro na base tornou-se um caminho de espinhos desde o primeiro dia. O assédio do capitão Marcos Rocha evoluiu de uma hostilidade aberta para métodos mais sutis e tortuosos. Em público, na frente de outros oficiais, ele a chamava de Tenente Ribeiro, mantendo um mínimo de decoro. Mas quando estavam a sós, ou apenas com seus subordinados de confiança, sua verdadeira natureza vinha à tona. Tenente Ribeiro, você não foi a major de turma? Ah, sabe tudo? Então vai tirar isso de letra. Certo dia, Rocha a convocou para seu escritório.
Ele apontou para uma pilha monumental de papéis sobre sua mesa. Quero um relatório completo do plano de treinamento de todo o batalhão, a revisão do manual de táticas de selva e um levantamento do inventário de munição do trimestre. Tudo na minha mesa até o fim da semana. E se tiver um único erro de digitação, você vai refazer tudo do zero. Eram tarefas que claramente deveriam ser de responsabilidade dele ou distribuídas entre vários oficiais. Delegar tudo aquilo para uma única tenente recém-chegada era um ato flagrante de abuso de poder. Meu capitão, essa quantidade de trabalho. O quê? Não consegue dar conta? A major de turma não é tão boa assim, afinal. Se não está satisfeita, pode arrumar suas coisas e dar o fora agora mesmo. Rocha soltou uma risada debochada. Sofia cerrou os punhos. Aquele era o seu método. Dar ordens impossíveis de serem cumpridas, empurrá-la para o fracasso e depois usar isso como prova para seu preconceito de que mulher não serve para o combate. Naquela noite e nas seguintes, Sofia mal dormiu. Ela se dedicou ao trabalho, vivendo à base de café forte e poucas horas de sono. Não podia pedir ajuda aos seus colegas ou superiores. Rocha já havia espalhado uma ordem velada para que ninguém oferecesse qualquer tipo de assistência à tenente problemática. Ela estava completamente isolada. Dias depois, com olheiras profundas, mas com os relatórios impecavelmente concluídos, ela os apresentou a Rocha. Ele folheou os documentos superficialmente e em seguida atirou-os no chão. Isso é um relatório ou um rascunho de criança? Que caligrafia é essa? Parece coisa de menininha brincando de soldado. Refaça. Os relatórios estavam perfeitos. Ele estava apenas procurando um pretexto para humilhá-la. Esse padrão se repetiu inúmeras vezes. Se ela cumpria uma tarefa com perfeição, ele encontrava uma falha insignificante para desmerecê-la. Se cometia o menor erro, ele a expunha publicamente na frente de toda a companhia. Atenção todos! Olhem para sua comandante de pelotão. A gênia de agulhas negras comete erros primários. Se vocês seguirem uma incompetente como essa na selva, vão todos morrer. Os soldados permaneciam em silêncio. Sob o regime de medo de Rocha, ninguém ousava questioná-lo. Eles apenas a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Sofia sentia-se presa dentro de uma parede de vidro invisível. Todos a viam, mas ninguém estava do seu lado. Sua voz não alcançava ninguém. O assédio de Rocha ficava cada vez mais cruel. Quando o pelotão de Sofia obtinha bons resultados em treinamentos, ele dizia: foi mérito dos soldados, não dela. Quando o desempenho era ruim, ele a culpava. Por causa de uma comandante incapaz, a companhia inteira passa vergonha. Sofia estava exausta. Mais do que o cansaço físico, era o sentimento de isolamento e impotência que a consumia. O título de major de turma, do qual tanto se orgulhava, virara motivo de chacota. Sua fé e seu orgulho como militar eram pisoteados diariamente. À noite, sozinha na fria e úmida habitação de oficiais, ela se perguntava inúmeras vezes: é este o caminho que eu queria? Será que vou conseguir aguentar? Mas na manhã seguinte, ela vestia seu uniforme impecável, ajustava o cap e saía para enfrentar mais um dia. Ela ainda não podia desistir. Uma pequena chama de resistência ainda ardia dentro dela. Em meio ao isolamento desesperador, surgiu um pequeno vislumbre de esperança. Era o terceiro sargento Lucas Almeida, um dos suboficiais de seu pelotão. Ele era um homem de poucas palavras, mas um militar dedicado e competente, que cumpria suas obrigações com seriedade. Enquanto os outros soldados, temendo Rocha, mantinham distância de Sofia, o sargento Almeida sempre a tratava com o respeito devido a uma comandante, seguindo suas ordens sem hesitação. Certa noite, enquanto Sofia estava novamente sozinha no escritório, debruçada sobre outra tarefa injusta imposta por Rocha, Almeida se aproximou em silêncio. Ele colocou uma caneca de café quente sobre a mesa dela. Minha tenente, descanse um pouco. Obrigada, sargento Almeida. Aquele pequeno gesto de calor humano aqueceu o coração congelado de Sofia. Almeida hesitou por um momento antes de falar novamente. Sabemos que a senhora está passando por um momento difícil por causa do capitão.
Mas quero que saiba que para nós, a senhora é a melhor comandante de pelotão que já tivemos. Nós vemos o seu esforço. Aquelas palavras fizeram os olhos de Sofia se encherem de lágrimas. Ela pensou que ninguém notava, mas estava enganada. Havia pelo menos uma pessoa que reconhecia sua dedicação, sua sinceridade. E isso era suficiente para lhe dar forças para continuar. Obrigada. De verdade, obrigada. Graças ao incentivo de Almeida, Sofia recuperou a determinação. Decidiu que não se deixaria mais abalar pelo assédio de Rocha. Não importava que insultos ele lançasse ou que tarefas impossíveis ele lhe desse, ela seguiria seu caminho com a cabeça erguida. Focaria apenas em sua missão como comandante de pelotão, treinar seus homens e garantir sua segurança. Essa nova atitude começou a mudar a percepção de seus soldados. Aqueles que antes a evitavam por medo de Rocha, gradualmente abriram seus corações ao verem sua dedicação genuína e sua liderança pelo exemplo. Seu pelotão tornou-se o mais coeso e com o melhor desempenho da companhia. No entanto, isso apenas irritou ainda mais o capitão Rocha. Ele não suportava ver que Sofia, apesar de toda a sua intimidação, não apenas se recusava a quebrar, mas também conquistava o respeito de seus subordinados. A mulher que ele tentou esmagar estava provando seu valor, e isso feria seu ego e seu complexo de inferioridade. A sombra da maldade de Rocha se adensava. Sua perseguição estava prestes a ultrapassar o assédio moral e se tornar algo perigoso. Ele começou a tramar um plano mais sórdido e cruel para destruí-la de uma vez por todas. Ele invejava suas conquistas e desejava apagar a própria existência dela. Uma noite, a companhia organizou um churrasco de confraternização. Rocha deliberadamente sentou-se ao lado de Sofia e começou a pressioná-la a beber cachaça. Vamos, tenente. A major de turma deve ser boa de copo também, não é? Vira, vira. Quando Sofia recusou dizendo que não bebia muito, o rosto de Rocha se contorceu em uma carranca. O quê? Está recusando uma bebida do seu comandante? Que falta de respeito. Uma mulher como você precisa aprender a socializar. Não sabe como as coisas funcionam? Sua mão pousou de forma insinuante no ombro dela. Sofia sentiu um arrepio de nojo e afastou a mão dele bruscamente. Naquele instante, todo o barulho do churrasco cessou. O sorriso desapareceu do rosto de Rocha. Em seus olhos brilhava uma maldade pura. Sofia sentiu instintivamente. Uma ameaça muito maior, da qual não poderia mais escapar, estava perigosamente próxima. O treinamento de hoje será o mais realista possível, anunciou o capitão Rocha antes do início de um exercício de navegação na selva, sua voz ressoando com autoridade forçada. Especialmente o pelotão da Tenente Ribeiro. Vocês estarão na vanguarda. Não quero nenhuma ação independente que coloque seus homens em risco. Obedeçam às minhas ordens sem questionar. Seu olhar para Sofia era mais afiado e calculista do que o normal. Assim que o exercício começou, Rocha intencionalmente designou ao pelotão de Sofia a rota mais perigosa e traiçoeira, uma área de igapó denso e pântanos infestados de jacarés, onde era fácil se perder. Para piorar, ele emitia ordens irrealistas pelo rádio. Tenente Ribeiro, a partir de sua posição atual, capture a elevação 7 e estabeleça um perímetro defensivo em 30 minutos. Câmbio. Meu capitão, da nossa posição, levaria pelo menos 1h30 para chegar à elevação 7. Movimentar-se tão rápido neste terreno aumentaria drasticamente o risco de acidentes e ataques de animais. Câmbio. Sem desculpas. Se não consegue, peça para sair. Não preciso de comandantes incompetentes. Câmbio final. O objetivo de Rocha era claro: dar-lhe uma missão impossível, esperar pelo fracasso e depois usar isso para destruir sua reputação como líder. Mas Sofia não desistiu. Usando todo o seu conhecimento e experiência da academia, ela traçou a rota mais eficiente, motivou seus homens e, contra todas as probabilidades, completou a missão dentro do prazo. Missão cumprida. Pelotão na elevação 7, perímetro estabelecido. Câmbio. Do outro lado do rádio, Rocha rangeu os dentes de fúria.
Sofia não apenas escapara de sua armadilha, mas o fizera com uma competência impecável. O ódio que ele sentia por ela cresceu a um nível doentio. Sua mente agora estava consumida por um único pensamento: como quebrá-la de uma vez por todas. Ele elaborou um plano ainda mais sinistro. O próximo exercício seria uma infiltração noturna. Rocha alterou deliberadamente as ordens apenas para o pelotão de Sofia. Enquanto as outras unidades se dirigiriam para o ponto de encontro Alfa, ele instruiu Sofia a levar seus homens para o ponto Bravo, uma área remota e abandonada. O ponto Bravo era uma antiga zona de treinamento, agora em desuso, cheia de perigos ocultos como poços camuflados e arame farpado enferrujado escondido pela vegetação. Na escuridão da noite amazônica, Sofia e seu pelotão avançavam em direção ao ponto Bravo. No entanto, o terreno ficava cada vez mais hostil, e uma sensação de que algo estava errado começou a tomar conta dela. Minha tenente, o terreno não corresponde ao mapa. Há algo estranho aqui, disse o sargento Almeida, sua voz tensa. Naquele exato momento, o soldado que ia à frente gritou. O chão sob seus pés cedeu, e ele desapareceu em um buraco profundo, uma antiga armadilha de caça coberta por folhas. Enfermeiro rápido. Felizmente, o soldado sofreu apenas uma torção grave no tornozelo, mas a situação era crítica. Aquela claramente não era uma área de treinamento segura. Sofia pegou o rádio imediatamente. Aqui é a comandante do primeiro pelotão. Repito, aqui é a comandante do primeiro pelotão. Estamos fora da área de treinamento designada. Temos um ferido. Solicito instruções. Câmbio. Mas do rádio, apenas o chiado da estática respondeu. Rocha estava ignorando suas chamadas de propósito. Isolada na escuridão com um soldado ferido, Sofia se viu em uma situação desesperadora. A armadilha de Rocha era muito mais cruel e perversa do que ela imaginara. Ele não queria apenas que ela falhasse, ele estava disposto a colocar a vida de seus homens em perigo real para atingir seu objetivo. O incidente da armadilha no treinamento noturno foi relatado ao comandante do batalhão, mas o capitão Rocha habilmente se esquivou da responsabilidade. Ele alegou que fora um mal-entendido causado por falha de comunicação e que a tenente Ribeiro tomara uma decisão precipitada e errada por conta própria. Sem provas concretas, as alegações de Sofia foram ignoradas, e ela ainda recebeu uma repreensão por sua suposta falta de capacidade de comando. Após este evento, Rocha sentiu que tinha o controle total da situação. Sem mais restrições, ele começou a pressioná-la de forma ainda mais explícita. Seu assédio agora se transformava em insinuações sexuais. Certa tarde, no escritório da companhia, apenas Sofia e Rocha estavam presentes. Ele se aproximou dela com um sorriso lascivo. Tenente Ribeiro, você parece tensa ultimamente. Que tal eu te ajudar a relaxar um pouco? Sua mão começou a massagear os ombros dela. Sofia sentiu um arrepio de repulsa e se afastou. Meu capitão, por favor, não faça isso. Qual é o problema? Não seja tímida. Estou fazendo isso para o seu bem. A vida na selva é dura para uma mulher, não é? Se você for boazinha comigo, posso tornar as coisas bem mais fáceis para você. A proposta era um assédio sexual claro e inequívoco. Sofia respondeu friamente, sou uma militar e estou aqui para cumprir meu dever. Não preciso desse tipo de favor, ponto. A recusa firme de Sofia endureceu a expressão de Rocha. Ele se sentiu desafiado, humilhado. Escuta aqui, sua arrogante. Acha que pode me desprezar? Você não sabe quem eu sou? Nesta base, eu sou o rei. Com uma palavra posso acabar com a sua carreira. Apesar da ameaça, Sofia não recuou. Seu olhar firme o descontrolou ainda mais. Dias depois, ele a convocou novamente. Desta vez, a proposta foi mais direta e sórdida. Sofia, o que vai fazer no fim de semana? Conheço um restaurante ótimo em Manaus. Podemos ir só nós dois, jantar, conversar, resolver nossos mal-entendidos. O jeito como ele disse seu primeiro nome e o olhar em seus olhos deixavam claro que a intenção ia muito além de um simples jantar. Era uma ordem velada para um encontro privado.
Desculpe, meu capitão, mas tenho compromissos pessoais no fim de semana. Compromissos? Que compromissos? Vai encontrar algum namoradinho? Ou você ainda não entendeu a situação? Estou te dando uma chance. A última chance. Rocha se levantou e se aproximou dela, seu hálito cheirando a álcool. Se você fechar os olhos e cooperar comigo só uma vez, eu garanto que sua vida no exército será um paraíso. Promoções, as melhores posições. O que você quiser. Que tal? Não é uma boa oferta? Ele tentou agarrar o queixo dela com violência. Sofia, por instinto, deu um tapa em sua mão e recuou. Não toque em mim, sua vadia. Como ousa me desafiar? O rosto de Rocha ficou vermelho de fúria. Ele perdeu completamente o controle e começou a gritar. Quem você pensa que é? Acha que só porque foi bem na academia pode tudo? Eu vou te ensinar como a vida militar funciona de verdade. Você não vai sobreviver aqui. Eu vou me encarregar disso. Naquele momento, as palavras decisivas saíram de sua boca. Quem é o seu padrinho, hein? Que peixe grande te colocou aqui para você agir com essa arrogância toda? Aquelas palavras foram como uma faca no coração de Sofia. A coisa que ela mais temia ouvir. A negação de tudo pelo que ela havia lutado e sacrificado para estar ali. Ela mantivera a identidade de seu pai em segredo absoluto. Mas Rocha, em sua ignorância, presumiu que a coragem e a integridade dela eram fruto de um poderoso protetor oculto. Lágrimas quentes de raiva brotaram nos olhos de Sofia. Mas ela não chorou. Em vez disso, aquelas lágrimas se transformaram em uma fúria gelada que congelou seu coração. Ela havia sido empurrada para o limite. Não havia mais para onde recuar, nem mais razão para suportar. Após a declaração ofensiva do capitão Rocha, a tenente Sofia Ribeiro percebeu que a resistência individual não era mais suficiente. Ela decidiu que era hora de usar os canais oficiais do exército para resolver o problema. O primeiro lugar que procurou foi a sala do sargento-mor do batalhão, o xerife, uma figura de grande influência, elo entre oficiais e praças. Com cautela, Sofia relatou as ordens abusivas, o assédio moral e as insinuações sexuais que vinha sofrendo do capitão Rocha. A resposta do sargento-mor, no entanto, foi decepcionante. Minha tenente, o capitão Rocha é um sujeito de sangue quente, mas é apaixonado pelo batalhão. Talvez ele só tenha se expressado de uma maneira um pouco rústica para demonstrar que se importa com a senhora. Não leve tão a sério, tente ser um pouco mais maleável. Foi uma clara tentativa de minimizar o caso, de culpar a vítima. O sargento-mor não queria problemas com o capitão Rocha e preferiu varrer a sujeira para debaixo do tapete. Sofia saiu de lá desapontada, mas não derrotada. Em seguida, solicitou uma audiência com o comandante do batalhão. Como autoridade máxima da unidade, ela acreditava que ele interviria para corrigir a conduta de seu subordinado. Mas a reação dele não foi muito diferente. Tenente Ribeiro, eu tinha grandes expectativas sobre você, sendo a major de turma da sua classe. É uma decepção que vem a mim com esse tipo de problema. A vida militar tem uma hierarquia rígida. Antes de reclamar de seu superior, talvez devesse refletir se não há algo de errado com sua própria conduta. O comandante protegia a Rocha, que apesar de tudo apresentava excelentes resultados nos treinamentos, muitas vezes às custas do trabalho alheio. A estabilidade e o desempenho da unidade eram mais importantes para ele do que a queixa de uma tenente novata. Ele chegou a insinuar que ela era o problema, a peça que não se encaixava na engrenagem. O sistema formal de denúncias estava bloqueado. Suas queixas foram tratadas como reclamações pessoais ou excesso de sensibilidade de alguém que não conseguia se adaptar. O sistema não a protegeu. Pelo contrário, a isolou ainda mais, tentando encontrar nela a origem do problema. O boato se espalhou rapidamente pela base. A história foi distorcida, e Sofia passou a ser vista como a dedo duro que tentou prejudicar o capitão e o comandante. Até mesmo os poucos soldados que simpatizavam com ela começaram a evitá-la. Ela foi estigmatizada como uma encrenqueira. E o capitão Rocha se deliciava com a situação.
Ele sentia um prazer sádico em vê-la lutar em vão, afundando cada vez mais em um pântano de isolamento. Agora ele a provocava abertamente. E aí, tenente? Ocupada fazendo fofoca por aí? Que pena que ninguém acredita em você, não é? Aqui, minha querida, a justiça não funciona como nos seus livrinhos. Força é a lei. E eu sou a força. Sofia foi tomada por um sentimento avassalador de impotência. O sistema militar em que ela acreditava era corrupto e falho, incapaz de lidar com um indivíduo abusivo. Não havia justiça. Havia apenas uma muralha impenetrável de poder, e ela estava sozinha. Sua resistência falhou, e o sistema lhe virou as costas friamente. As opções que lhe restavam eram poucas. Tenente Ribeiro, reserve sua noite hoje. Tenho um compromisso importante em Manaus. Esteja pronta e bem vestida. Certa tarde, o capitão Rocha voltou a pressioná-la para um encontro privado. Sua voz era ainda mais autoritária e direta. Após confirmar que as denúncias oficiais dela não deram em nada, ele se sentiu ainda mais ousado. Não posso comparecer a encontros que não sejam de natureza profissional, respondeu Sofia friamente. Ela não sentia mais a necessidade de ser diplomática. O quê? Você ainda não aprendeu? Eu disse para você me ouvir quando eu estava sendo legal. Isso é uma ordem. Quer ser presa por insubordinação? Não posso obedecer a uma ordem ilegal e imoral. A resposta firme de Sofia fez o rosto de Rocha se contorcer de ódio. Ele se levantou de um salto, pronto para agarrá-la pelo colarinho. Sua vadia maluca. Você quer morrer? Eu já perguntei quem é o seu padrinho para te dar essa marrã toda. A palavra padrinho soou novamente. Dentro de Sofia, algo se partiu. Todos os valores que ela tentou defender desde que chegou ali foram invalidados em um único insulto. Seu corpo tremia de humilhação. Padrinho? Eu cheguei a esta posição por meu próprio mérito. Não é o senhor, capitão, que está usando sua patente para coagir uma subordinada? Coagir? Sua ingrata. Eu estou tentando te ajudar, e é assim que você me agradece? A sua simples presença no exército já é um favor. Rocha, descontrolado, esmurrou a mesa. Sua raiva beirava a loucura. Quem diabos é o seu pai? Um deputado? Um ministro? Um empresário bilionário? Quão poderoso ele é para conseguir colocar uma inútil como você como major de turma e depois te enfiar na minha companhia? As palavras dele eram um ataque direto à honra de seu pai. A ideia de que sua luta por seus ideais estava manchando o nome de sua família era insuportável. Lágrimas de fúria escorreram por seu rosto. Cale essa boca. Calar a boca? Eu estou falando a verdade. Me diga quem é o seu pai. Eu mesmo vou ligar para ele e perguntar que tipo de educação ele te deu para ser tão mal agradecida e arrogante. Aquilo foi cruzar a linha. Uma linha da qual não havia retorno. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. Ao mesmo tempo, toda a raiva, humilhação e desespero que ela vinha reprimindo explodiram de uma só vez. O que restava agora era apenas a catástrofe. Após o confronto violento, um silêncio estranho pairou sobre a base. O capitão Rocha, como se nada tivesse acontecido, parou de incomodar Sofia por um tempo. Não havia mais tarefas abusivas, nem gritos, nem provocações. Mas aquilo não era paz. Todos sabiam que era calmaria antes de uma tempestade ainda maior. Dentro dessa tranquilidade sinistra, Sofia sentia uma tensão extrema. O olhar de Rocha se tornara mais frio e sombrio. Sempre que ele a olhava, ela sentia um calafrio na espinha. Ele estava, sem dúvida, planejando algo terrível. Nesse período de apreensão, Sofia se dedicou ainda mais ao seu trabalho. Com a competição anual de aptidão de combate do Comando Militar da Amazônia se aproximando, ela passou todo o seu tempo treinando seu pelotão. Queria provar seu valor através de sua competência para mostrar a Rocha que seu mérito não era definido pelas palavras sujas dele, mas por sua capacidade como militar. Sua dedicação contagiou seus homens. O sargento Almeida, em particular, permaneceu lealmente ao seu lado, ajudando-a nos treinamentos.
Minha tenente, não se esforce tanto. Está tudo bem, sargento. Agora, quero focar apenas no treinamento. Sob sua liderança, o primeiro pelotão progrediu de forma impressionante. Eles se destacaram em tiro, navegação, táticas de selva e condicionamento físico. Isso irritou Rocha ainda mais. Vê-la não apenas resistir ao seu assédio, mas se tornar mais forte e brilhante, despertou nele um sentimento insuportável de derrota e inveja. Ele não podia aceitar o sucesso dela. Começou a planejar a maneira mais cruel e definitiva de destruir tudo o que ela havia construído. Poucos dias antes da competição, foi anunciado um treinamento de campo em condições extremas de sobrevivência. O local era a região do Pico da Neblina, a área mais remota e inóspita da Amazônia brasileira, conhecida por seu clima implacável e terreno perigoso. Seria um exercício de alta intensidade, com duração de 4 dias e 3 noites, em um ambiente de selva fechada e hostil. Ao ler o plano de treinamento, Sofia sentiu um mau pressentimento. O oficial encarregado do exercício era o capitão Marcos Rocha. E a missão central de patrulha e reconhecimento noturno em território simulado inimigo havia sido atribuída exclusivamente ao seu pelotão. Ambiente isolado, clima severo e um comandante cheio de más intenções. Todas as condições apontavam para o pior. Na noite anterior ao treinamento, Sofia não conseguiu dormir. Ela checou seu equipamento de combate várias vezes e verificou a condição de cada um de seus soldados. Em sua mente, medo e determinação se misturavam. Ela não sabia o que aconteceria, mas uma coisa era certa: ela não colocaria seus homens em perigo. Em qualquer situação, como comandante, ela tinha o dever de protegê-los. Na manhã seguinte, no ponto de encontro do treinamento, sob um vento úmido e cortante, o capitão Rocha a observava com um sorriso gélido. Seus olhos brilhavam como os de uma serpente prestes a dar o bote. As cortinas de um inferno particular estavam prestes a se abrir. Na escuridão da madrugada, os caminhões transportando soldados do batalhão Onça Pintada avançavam pela estrada de terra em direção ao local do treinamento no Pico da Neblina. O simples fato de estar sentado no banco de metal frio do caminhão fazia com que a umidade gelada penetrasse até os ossos. A tenente Sofia Ribeiro observava silenciosamente os rostos de seus soldados. Eram rostos jovens, marcados pela tensão, pelo cansaço e por uma ponta de excitação. Ela tinha a responsabilidade de trazê-los de volta em segurança. Ao chegarem, o capitão Rocha reuniu toda a tropa. Uma névoa branca saía de sua boca a cada palavra. A partir de agora, por 4 dias, isto é uma zona de guerra. Esqueçam o conforto. Especialmente o primeiro pelotão, disse ele, olhando diretamente para Sofia. Vocês têm a missão mais crítica. Devem emboscar-se no Vale das Anacondas, uma rota provável de infiltração inimiga. Ao avistarem o inimigo simulado, reportem imediatamente e neutralizem. Entendido? Entendido, respondeu Sofia com firmeza, mas seu coração estava pesado. O Vale das Anacondas era a área mais profunda e isolada da região. A comunicação por rádio ali era notoriamente ruim. Era um lugar perigoso demais para uma missão solo. A intenção de isolá-la com seu pelotão era óbvia. Sofia e seus homens, carregando mochilas pesadas, começaram a subir a trilha íngreme e lamacenta. Um vento cortante e úmido soprava sem parar, e seus pés afundavam na lama até os joelhos, tornando cada passo um esforço hercúleo. Após horas de marcha, eles finalmente chegaram ao Vale das Anacondas. O local era cercado por paredões de rocha cobertos de vegetação, e um vento gelado assobiava pelo desfiladeiro estreito. Parecia que haviam entrado na boca de uma fera gigante. Cada esquadrão estabeleça seu ponto de emboscada e monte abrigos improvisados. Exceto pela equipe de vigilância, todos devem se concentrar em manter o calor corporal. Seguindo as ordens de Sofia, os soldados se moveram com disciplina. Eles cavaram trincheiras rasas e usaram lonas para se protegerem do vento e da chuva. Mas com a temperatura caindo drasticamente à noite, a hipotermia era uma ameaça real. A primeira noite chegou. Na escuridão total, os únicos sons eram o uivo do vento e o chamado distante de animais noturnos.
Enquanto montava guarda, Sofia verificou o rádio. Como esperado, a comunicação com o comando da companhia era quase impossível. Apenas ruídos intermitentes podiam ser ouvidos. Eles estavam completamente sozinhos. Com o passar do tempo, a exaustão dos soldados atingiu um nível crítico. O frio e a tensão constantes os impediam de dormir ou descansar adequadamente. Sofia visitava cada um deles, verificando sua condição, distribuindo água potável e oferecendo palavras de encorajamento. Força, pessoal! Se aguentarmos firmes aqui, nossos companheiros estarão seguros. Mas ela mesma estava chegando ao seu limite. Naquele inferno criado pela maldade de Rocha, sua mente e seu corpo estavam sendo consumidos lentamente. E ela ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. A verdadeira armadilha preparada pelo Capitão Rocha estava prestes a ser acionada. O segundo dia de treinamento amanheceu, mas o sol não trouxe calor. Pelo contrário, o vento ficou mais forte e a chuva mais intensa. A tenente Sofia Ribeiro e seu pelotão estavam exaustos após uma noite lutando contra o frio. Então, como milagre, a voz do Capitão Rocha soou através do chiado do rádio. Primeiro pelotão, na escuta? Sim, meu capitão. Aqui é o primeiro pelotão, recepção clara, gritou Sofia aliviada. Mas a ordem que se seguiu a mergulhou no desespero. Desloquem-se imediatamente para o ponto de observação 3, no penhasco do outro lado do vale, e estabeleçam uma nova posição de emboscada. Concluam o deslocamento em 30 minutos e reportem. Câmbio. Meu capitão, aquele lugar é. Antes que Sofia pudesse terminar, a comunicação foi cortada. O ponto de observação 3. Era uma área marcada nos mapas como extremamente perigosa, um penhasco rochoso e escorregadio. Tentar escalar aquilo no meio de uma tempestade, com soldados exaustos em 30 minutos, era uma missão suicida. Minha tenente, isso é loucura. Como vamos escalar aquele penhasco? Disse o sargento Almeida, chocado. Todos os soldados olhavam para Sofia com expressões de medo e incredulidade. Como comandante, ela precisava tomar uma decisão. Era uma ordem absurda e perigosa. Mas a desobediência teria consequências graves. É uma ordem do capitão. Mas a segurança vem em primeiro lugar. Eu vou na frente para abrir a trilha. Todos me sigam com cuidado. Não se arrisquem. Sofia tomou uma decisão. Obedeceria à ordem, mas usando seu próprio julgamento para garantir a segurança de seus homens. Ela amarrou uma corda em volta de si e começou a escalar a parede de rocha molhada. Sua habilidade, aprimorada na academia, era notável, mas nas condições extremas, cada movimento era um risco. Quando ela estava na metade do caminho, o desastre aconteceu. Uma parte da rocha em que ela se apoiava cedeu, causando um pequeno deslizamento de terra e pedras. Cuidado, gritou Sofia, mas era tarde demais. Um dos soldados que a seguia escorregou e rolou penhasco abaixo. Felizmente a vegetação densa amorteceu a queda, mas ele fraturou gravemente o braço e foi picado por uma jararaca que estava escondida na folhagem. Enfermeiro. Rápido o soro antiofídico. Imobilizem o braço. A situação virou um caos. O soldado ferido gritava de dor, e os outros estavam em pânico. Sofia pegou o rádio. Meu capitão, responda. Temos um ferido grave. Picada de cobra e fratura exposta. Solicitamos evacuação médica de emergência e cancelamento do exercício. Câmbio, ela gritou desesperadamente. Mas novamente apenas o silêncio respondeu do outro lado. Rocha havia previsto tudo aquilo e desligado o rádio de propósito. Ele queria que um acidente acontecesse sob o comando dela para poder culpá-la por tudo. Vale isolado, um subordinado ferido e um comandante malévolo. Sofia estava encurralada. Um único erro de julgamento poderia levar todo o seu pelotão à morte. A armadilha de Rocha era mais cruel do que ela jamais poderia ter imaginado, e agora apertava o laço em seu pescoço. Minha tenente, o soldado Oliveira não está bem. Ele está entrando em choque, gritou o enfermeiro desesperado.
O soldado com o braço quebrado e envenenado pela picada de cobra estava perdendo a consciência devido ao frio e à dor. Sofia Ribeiro precisava agir. Esperar por um resgate naquele vale isolado era o mesmo que deixar seu soldado morrer. Sargento Almeida, leve o soldado Oliveira e o resto do pelotão de volta para o abrigo original. Mantenham-no aquecido a todo custo. Eu vou subir a montanha sozinha e tentar contato com o comando. Minha tenente, é perigoso demais ir sozinha. É uma ordem, sargento. Cuide do meu soldado. Com determinação, Sofia pegou apenas o equipamento essencial e começou a escalar o penhasco novamente. Ela precisava chegar a um ponto mais alto, onde o sinal de rádio pudesse funcionar. Depois de uma luta árdua contra a rocha escorregadia e o vento, ela finalmente alcançou o cume. Quase como um milagre, o rádio funcionou. Mas a voz que ouviu não era da equipe de resgate. Tenente Ribeiro, o que ainda está fazendo aí? Retorne à minha posição imediatamente. Era a voz do Capitão Rocha. Ele falava com uma calma assustadora, como se não soubesse de nada. A raiva subiu à cabeça de Sofia, mas ela precisava obedecer. Pelo bem de seu soldado ferido. O local indicado por Rocha era um abrigo abandonado, a alguma distância do vale. Quando Sofia entrou, encontrou o capitão sozinho, sentado tranquilamente ao lado de uma fogueira. Meu capitão, o soldado Oliveira foi gravemente ferido. Precisamos de evacuação médica urgente, ela relatou ofegante. Rocha nem pescou. Em vez disso, um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Bom trabalho, tenente. Venha, sente-se e se aqueça um pouco. Não é a hora para brincadeiras. Precisamos chamar o resgate. Silêncio, disse Rocha em voz baixa. Seus olhos brilharam com uma ferocidade animal. Eu não te disse? Aqui, eu sou o rei. Não adianta lutar. O soldado se feriu por sua culpa, por seu comando incompetente. Toda a responsabilidade será sua. O relatório será escrito dessa forma. Você é um covarde. Covardia? Isso se chama sobrevivência, sua ingênua. Rocha se levantou e se aproximou de Sofia. Ele agarrou seus ombros com força. Mas talvez haja uma saída para você. Se você se ajoelhar agora e me implorar, talvez eu possa ser generoso. Sua mão se moveu em direção aos botões da blusa do uniforme dela. Era um ato claro de assédio sexual. Naquele momento, tudo que ela vinha suportando explodiu. A humilhação, a raiva, a vergonha e a culpa por seu soldado ferido. Fagulhas saltaram dos olhos de Sofia. Ela reuniu toda a sua força e desferiu um tapa estalado no rosto de Rocha. O som agudo ecoou pelo abrigo. A cabeça de Rocha virou bruscamente. Uma marca vermelha e vívida floresceu em sua bochecha. Ele ficou atordoado por um segundo, como se não entendesse o que havia acontecido. Então seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria psicótica. Sua vadia louca. Você ousa me bater? Tudo acabou, Sofia pensou. Insubordinação, agressão a um superior. Sua carreira militar terminaria ali. Talvez até sua vida. Mas ela não se arrependia. Era uma escolha inevitável para proteger sua última gota de dignidade humana. Com os olhos frios, ela encarou a figura de Rocha que avançava sobre ela como um animal. No instante em que o punho do capitão Rocha voou em sua direção, a tenente Sofia Ribeiro reagiu instintivamente, esquivando-se e assumindo uma postura de defesa. Era o treinamento de combate corpo a corpo da academia. No entanto, a força bruta de um oficial homem, especialmente um em estado de fúria extrema, era avassaladora. Após uma breve luta, ela foi jogada ao chão. Eu vou te matar hoje, sua desgraçada, rosnou Rocha, uma besta desprovida de razão. Quando ele se lançou sobre ela para estrangulá-la, uma voz urgente soou do lado de fora do abrigo. Meu capitão. Minha tenente. Está tudo bem aí? Era o sargento Almeida. Preocupado com a demora de Sofia, ele havia deixado o soldado ferido com os outros e viera procurá-la. A aparição de Almeida fez Rocha parar bruscamente.
Ele se afastou de Sofia às pressas, tentando recompor o uniforme e a postura. Não é nada. A tenente cometeu um erro grave no treinamento e eu estava corrigindo-a. Volte para o seu posto. Rocha tentou soar autoritário, mas sua aparência desgrenhada e o estado de Sofia diziam a verdade. Almeida percebeu a situação, mas como sargento não podia confrontar um capitão. Ele apenas olhou ansioso de Sofia para Rocha. Rocha encarou Almeida com um olhar ameaçador. Você não viu nada aqui hoje. Se uma única palavra sobre isso vazar, sua carreira no exército acaba. Entendido? Naquela noite, o treinamento foi cancelado, e todos retornaram à base. O soldado Oliveira foi levado para o hospital militar. Um boato terrível começou a circular. A tenente Sofia Ribeiro, por negligência e insubordinação, havia causado o acidente e agredido seu superior. Rocha se fez de vítima, pintando Sofia como uma oficial descontrolada e perigosa. Sofia foi confinada em seu alojamento, isolada. Tudo estava acabado. Sua fé, seus sonhos, sua carreira. Tudo feito em pedaços. Ela desabou no chão frio, enterrando o rosto nos joelhos. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Foi então que uma lembrança a atingiu. As palavras de seu pai na noite antes de sua partida. Se qualquer coisa acontecer, por menor que seja, você deve me avisar. Até aquele momento, ela tentará resolver tudo sozinha. Recorrer ao pai seria trair seus próprios princípios. Mas não mais. Aquilo não era um problema que pudesse ser resolvido com força individual. Era uma luta contra a podridão de um sistema, uma questão que afetava a honra de todo o exército. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone. Descou o número direto e seguro do gabinete do comandante do exército. Após alguns toques, uma voz familiar e grave atendeu. Alô, era seu pai. Ao ouvir aquela voz, toda a dor, o medo e a humilhação que ela havia suprimido vieram à tona em um soluço desesperado. Pai. Sou eu, a Sofia. Pai. Por favor. Me ajuda. Do outro lado da linha, o general Arthur Ribeiro não disse nada. Mas Sofia podia sentir. Um silêncio mais pesado e mais frio que a calmaria antes da tempestade. Um silêncio carregado de uma fúria colossal prestes a engolir o mundo. O grito de dor de sua filha havia despertado a fera mais temível e adormecida no coração do homem mais poderoso do exército brasileiro. No momento em que o choro desesperado de sua filha ecoou pelo telefone, o tempo parou para o general de exército Arthur Ribeiro, comandante do exército brasileiro. Ele havia enfrentado inúmeras crises, o caos da batalha, mas nunca sentirá nada parecido. Era uma sensação de ter o sangue gelando nas veias enquanto, simultaneamente, uma fúria vulcânica subia do fundo de sua alma. Sofia, calma. O pai está ouvindo. Conte-me tudo devagar, desde o começo. Sua voz era surpreendentemente calma. Mas era a calma perigosa que precede a erupção, um estado que poucos conheciam e todos temiam. Soluçando, Sofia contou tudo. Desde o primeiro dia no batalhão Onça Pintada, os insultos e ordens abusivas do capitão Rocha, o assédio sutil, as ameaças, a perseguição, e o terrível incidente no treinamento na selva. Enquanto a história de sua filha se desenrolava, o rosto do general Ribeiro tornava-se uma máscara de granito. Seus olhos não eram mais os de um pai amoroso. Eram os olhos de um comandante supremo, um predador que avistou seu inimigo. Quando a ligação terminou, ele fechou os olhos por um momento. A realidade de que sua filha, uma oficial exemplar, a major de turma de Agulhas Negras, havia sofrido tamanha tortura nas mãos de um verme canceroso dentro de suas próprias fileiras era inacreditável. A dor e a raiva por saber que a convicção de sua filha em provar seu valor fora pisoteada de forma tão vil por um lixo humano o consumiram. Ele chamou seu chefe de gabinete imediatamente. Chame o coronel Matias Ferraz, do Centro de Inteligência do Exército, ao meu gabinete. Agora. Dê a ele 10 minutos. Coronel Matias Ferraz. Dentro do Exército, ele era conhecido como o ceifador. O subordinado mais leal e temido do general Ribeiro,
uma lâmina de aço que não se curvava a nenhuma pressão externa. Quando se tratava de extirpar a corrupção e a injustiça, ele era implacável, metódico e absolutamente impiedoso. Momentos depois, o coronel Ferraz entrou no gabinete. A atmosfera pesada e assassina na sala fez com que ele instintivamente se encolhesse. O general Ribeiro falou em voz baixa e gélida. Coronel, ouça com atenção. Ele resumiu os eventos no batalhão Onça Pintada, em São Gabriel da Cachoeira. Não mencionou o nome de sua filha, referindo-se apenas a uma jovem oficial. Mas a fúria contida em sua voz era suficiente para transmitir a gravidade da situação ao coronel Ferraz. Eu lhe dou carta branca. Parta para São Gabriel da Cachoeira amanhã ao amanhecer. Investigue esse homem, capitão Marcos Rocha, e toda a podridão associada a ele. Não deixe pedra sobre pedra. No processo, não considere patentes, nomes ou influências. Se alguém tentar interferir, seja quem for, reporte diretamente a mim. Eu assumo a responsabilidade. Entendido, meu general, respondeu o coronel Ferraz, seus olhos brilhando com uma luz fria. Ele compreendia perfeitamente a origem da fúria do comandante e o significado monumental daquela missão. E coronel, disse o general Ribeiro levantando-se e olhando pela janela. Sua voz era como gelo. Isto não é uma simples inspeção. É uma guerra. Uma cirurgia para remover um câncer que corrói nosso exército. Uma guerra para restaurar a justiça. Não quero misericórdia. Seja minucioso. E seja impiedoso. Naquela noite, nos corredores do quartel-general do Exército em Brasília, uma lâmina invisível e gigantesca estava sendo afiada em silêncio. O tigre adormecido havia despertado, e sua fúria estava prestes a se tornar uma tempestade que varreria por completo uma pequena base no coração da Amazônia. O capitão Marcos Rocha ainda não fazia ideia da sombra do ceifador que se projetava sobre seu pescoço. Na manhã seguinte, o batalhão Onça Pintada iniciava mais um dia de rotina. O capitão Marcos Rocha sorria satisfeito, pensando nos acontecimentos da noite anterior. Ele já havia elaborado o cenário perfeito para levar Sofia a um conselho de disciplina por insubordinação, posicionando-se como a vítima. Sua carreira sairia fortalecida, e aquela pedra em seu sapato, Sofia Ribeiro, desapareceria para sempre. Enquanto ele tomava seu café tranquilamente no escritório da companhia, o som estridente de sirenes ecoou por toda a base, seguido por um anúncio em alto-falante declarando estado de alerta máximo. Atenção todas as unidades. Interrompam imediatamente todas as atividades e apresentem-se nos locais designados. Repito, mas que porra é essa? É um ataque real? Resmungou Rocha, correndo para fora. Foi quando ele viu uma cena inacreditável. Pelo portão principal, uma caravana de veículos pretos com a insígnia do Estado-Maior do Exército entrava em fila, seguida por pelotões da Polícia do Exército, fortemente armados que rapidamente tomaram o controle das instalações estratégicas da base. No centro do pátio, um helicóptero Colgar, com as marcas do gabinete do comandante, aterrissava, levantando uma nuvem de poeira. Dele desceu o coronel Matias Ferraz, o ceifador. Com seus óculos escuros, ele varreu a base com um olhar predatório. Sua simples presença exalava uma aura de perigo imenso. Comandante do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, apresente-se a mim, imediatamente. A voz fria do coronel fez o comandante do batalhão correr em sua direção, gaguejando. Coronel, senhor. A que devemos a honra? A partir deste momento, o comando desta unidade está sob a autoridade do Centro de Inteligência do Exército. Reúna todos os oficiais e praças no pátio de formaturas. Todo o tráfego de comunicações e o acesso à base estão suspensos. Além disso, todos os documentos administrativos e discos rígidos de computadores devem ser selados e entregues à minha equipe. Mas... Coronel, o que está conte? Há alguma objeção à minha ordem? Uma única frase gélida do coronel Ferraz calou o comandante. Ele sentiu instintivamente que algo muito grave estava acontecendo. A equipe de inteligência se moveu com uma eficiência brutal. Um grupo invadiu os escritórios administrativos, confiscando tudo.
Outro grupo começou a interrogar, um a um, oficiais e soldados em salas isoladas. A investigação era mais completa e intimidadora do que qualquer coisa que já haviam visto. Fale tudo o que sabe sobre o capitão Marcos Rocha. Qualquer detalhe. Seu comportamento, suas palavras, sua relação com outros militares. Tudo. No início, os soldados hesitaram. Mas a presença avassaladora da equipe do Coronel Ferraz, e a garantia de que todos os depoimentos seriam mantidos em sigilo absoluto e que não haveria retaliação para quem dissesse a verdade, fez com que eles começassem a falar. Uma avalanche de testemunhos sobre os abusos de Rocha veio à tona, as agressões verbais e físicas, as ordens absurdas, o roubo de méritos e, principalmente, o assédio implacável e as insinuações sexuais contra a tenente Sofia Ribeiro. O sargento Lucas Almeida, em particular, corajosamente relatou tudo o que viu e ouviu, incluindo os detalhes do treinamento na selva e a cena terrível que testemunhou no abrigo. O capitão Marcos Rocha assistiu a tudo de seu escritório, impotente. Ele tentou contatar seus protetores, mas todas as comunicações da base haviam sido cortadas. Como um inseto preso em uma teia de aranha gigante, ele sentia a sombra da morte se aproximando lentamente e o terror o paralisou. A lâmina do ceifador era muito mais rápida e precisa do que ele jamais poderia ter imaginado, e voava diretamente para o seu coração. Apenas algumas horas após o início da investigação, o castelo de cartas que o capitão Marcos Rocha havia construído no batalhão Onça Pintada desmoronou completamente. Seus crimes eram piores do que se imaginava. O assédio contra a tenente Sofia Ribeiro era apenas a ponta do iceberg. Durante anos ele desviou fundos da unidade para uso pessoal, extorquiu suboficiais em troca de avaliações favoráveis e aceitou suborno por promoções. Foi descoberto que ele já havia assediado e agredido sexualmente várias outras militares e soldados no passado, mas sempre escapou da punição usando sua rede de contatos e uma mistura de intimidação e manipulação. Seu computador e os documentos apreendidos continham provas irrefutáveis de todos os seus crimes. O coronel Ferraz reportou os resultados preliminares diretamente ao comandante do Exército. Ao ouvir o relatório, o general Ribeiro desligou o telefone em silêncio. Seu silêncio era a ordem mais assustadora de todas. Naquela tarde, todo o efetivo do batalhão Onça Pintada estava reunido no pátio. Uma atmosfera de ansiedade e tensão pairava no ar. O capitão Marcos Rocha estava na frente da formação com o olhar perdido, como se já tivesse aceitado seu destino. O coronel Ferraz subiu ao palanque. Passo a anunciar os resultados da investigação do Centro de Inteligência do Exército. Com uma voz fria e clara, ele leu, uma por uma, as acusações contra Rocha: abuso de poder, agressão, assédio sexual, peculato, concussão. A cada crime revelado, murmúrios de choque e raiva surgiam entre os soldados. Diante dos fatos com base no Código Penal Militar, o Centro de Inteligência do Exército decreta a prisão preventiva do capitão Marcos Rocha. Assim que as palavras foram ditas, 2 policiais do Exército se aproximaram de Rocha e o agarraram pelos braços. Me soltem. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Vocês vão pagar por isso, gritou Rocha, em um último ato de desespero. Mas era inútil. No momento em que as algemas frias se fecharam em seus pulsos, ele não era mais o rei daquela base. Era apenas um criminoso desprezível. A reação dos soldados foi diversa. Aqueles que sofreram sob seu comando tirânico mostraram expressões de alívio e satisfação. Aqueles que o bajularam em troca de favores abaixaram a cabeça, aterrorizados. Em um canto do pátio, observando tudo, lágrimas quentes escorreram pelo rosto da tenente Sofia Ribeiro. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de redenção, de quem finalmente via uma luz no fim de um túnel longo e escuro. O capitão Rocha foi arrastado pelos policiais do Exército através do pátio. A arrogância que um dia aterrorizou a todos havia desaparecido. Sua figura patética e derrotada era a prova viva de que a justiça, e não a força bruta, prevaleceria. O julgamento havia terminado. Agora, era a hora de curar as feridas e reconstruir o que havia sido quebrado.
Após a prisão do capitão Rocha, a tenente Sofia Ribeiro foi imediatamente transferida da base para o Hospital Militar de Área de Manaus. Fisicamente, ela não tinha ferimentos graves, mas sua mente estava em frangalhos, marcada por um trauma profundo. Durante dias, ela foi atormentada por pesadelos e se recusou a ver qualquer pessoa. O sentimento de culpa por ter causado tanto tumulto na unidade e a vergonha de ter, no final, recorrido ao poder de seu pai a esmagavam. Ela se sentia uma fracassada. Alguns dias depois, a porta do quarto do hospital se abriu silenciosamente e o general Arthur Ribeiro entrou. Ele não usava suas insígnias e medalhas, era apenas um pai. Por um longo tempo, ele observou sua filha pálida e deitada, antes de se sentar em uma cadeira ao lado da cama. Como você está se sentindo? Estou bem, respondeu Sofia, desviando o olhar. Um silêncio constrangedor se instalou. Foi o general quem o quebrou. Me perdoe. Sofia ergueu a cabeça. Os olhos de seu pai estavam vermelhos. Este pai pede seu perdão. Fui eu quem a deixou ir para aquele inferno. Fui eu quem não soube de nada enquanto você sofria tanto. Perdoe este pai inútil. O comandante do exército, o homem mais poderoso das Forças Armadas, sempre forte e inabalável, deixou uma lágrima escorrer por seu rosto. Ao ver aquela lágrima, toda a culpa e vergonha que pesavam sobre Sofia se dissolveram. Não, pai. A culpa não é sua, disse ela, começando a chorar como uma criança. O general Ribeiro abraçou os ombros frágeis de sua filha. Sofia, você não fracassou. Você lutou com mais coragem do que qualquer um. Você enfrentou um sistema podre para defender seus princípios e resistiu até o fim. Antes de ser minha filha, você é a militar mais honrada que eu conheço. O consolo caloroso de seu pai foi o remédio mais poderoso. Sofia chorou por um longo tempo em seus braços. Foram lágrimas de purificação, que lavaram todas as feridas e a dor de sua alma. Semanas depois, o capitão Marcos Rocha foi condenado em um tribunal militar a uma longa pena de prisão. Os oficiais corruptos associados a ele também foram exonerados ou punidos. O batalhão Sapintada passou por uma reforma completa, com um novo comando encarregado de renovar a cultura da unidade. Mas Sofia não podia mais voltar para lá. Ela precisava de um novo caminho. Precisava superar seu trauma e usar sua experiência para algo valioso. Sua luta ainda não havia terminado. Agora ela precisava começar uma nova batalha, mudar o sistema obscuro e antiquado para que nenhuma outra pessoa tivesse que passar pelo que ela passou. Após receber alta do hospital, a tenente Sofia Ribeiro entrou em um longo período de licença. O exército lhe deu tempo para se recuperar e prometeu transferi-la para qualquer posição que desejasse. Muitos esperavam que ela escolhesse um cargo confortável no Ministério da Defesa ou no Estado-Maior em Brasília. Mas Sofia pensava diferente. Ela não queria que sua experiência dolorosa fosse esquecida. Queria transformá-la em um catalisador para uma mudança positiva. Ela compartilhou seus pensamentos com o pai. Pai, não tenho mais confiança para servir como comandante de campo. Mas também não quero deixar o exército. Quero fazer algo significativo para garantir que o que aconteceu comigo nunca se repita. O general Ribeiro sentiu um orgulho imenso pela maturidade de sua filha. Ele pensou por um momento e mencionou um nome. Que tal você conversar com a general de brigada Helena Costa, do Centro de Capacitação Física do Exército? Ela pode te dar um bom conselho. General Helena Costa. Ela foi a primeira mulher a se tornar general oriunda da linha de combate no Exército Brasileiro e dedicou sua vida a lutar contra o assédio e a promover os direitos humanos, nas Forças Armadas. Era uma lenda viva que conhecia o lado mais sombrio da instituição e lutou para mudá-lo. Dias depois, Sofia encontrou-se com a general Helena no Rio de Janeiro. A general era uma mulher de sorriso caloroso e olhar firme. Ela ouviu a história de Sofia do começo ao fim, sem interrompê-la uma única vez. Deve ter sido muito difícil, foi a primeira coisa que a general disse. Aquelas simples palavras fizeram os olhos de Sofia se encherem de lágrimas novamente. Tenente, você não é fraca. Pelo contrário, você é uma das pessoas mais fortes que já conheci.
O que aconteceu com você não foi sua culpa, mas um reflexo de um problema estrutural e uma vergonha para nossa instituição. A general Helena compartilhou suas próprias experiências. Quando jovem, ela também enfrentou discriminação, preconceito e assédio. Ela compreendia profundamente a dor de Sofia. Não tente apagar suas cicatrizes. Elas são suas medalhas de honra. Através delas, você se tornou mais forte e capaz de entender a dor dos outros. Agora, use essa força para ajudar as futuras gerações que podem passar pelo mesmo. A general propôs um novo caminho para Sofia. Que tal se tornar instrutora na Academia Militar das Agulhas Negras? Ensinando liderança e comando de pelotão. Sua experiência é o material didático mais poderoso que existe. Ensine aos futuros comandantes com sua própria voz o que é a verdadeira liderança e o que significa respeitar seus subordinados. Ao ouvir aquilo, os olhos de Sofia brilharam. Era como encontrar uma luz no fim de um túnel escuro. Liderar um pelotão não era a única maneira de servir. Formar corretamente os futuros líderes era a maneira mais fundamental e importante de mudar o futuro do exército. Será que eu consigo? Você consegue. Você já passou por tudo e superou tudo. A voz confiante da general Helena ajudou Sofia a tomar sua decisão. Ela não era mais a vítima traumatizada. Estava pronta para se tornar uma mentora, uma guia para um futuro de esperança. Meses depois, a segundo-tenente Sofia Ribeiro foi oficialmente nomeada instrutora na Academia Militar das Agulhas Negras. A matéria que ela lecionaria era liderança e comando. No dia de sua primeira aula, ela subiu ao púlpito de um grande auditório, diante de centenas de cadetes. Suas mãos suavam de nervosismo, mas seu olhar era mais firme e determinado do que nunca. Bom dia a todos. A partir de hoje, serei sua instrutora de liderança, Tenente Sofia Ribeiro. Uma breve agitação percorreu a sala com sua apresentação. Era inédito ter uma instrutora de liderança tão jovem e ainda por cima mulher. Havia dúvida e curiosidade nos olhos de alguns cadetes. Sofia deixou de lado as anotações que havia preparado. Em vez disso, ela começou a contar sua própria história. Hoje não vou ensinar a vocês as teorias de liderança dos manuais. Em vez disso, vou compartilhar uma história que eu vivi. Com uma voz calma, mas poderosa, ela contou o que aconteceu no batalhão Onça Pintada. Não mencionou o nome de Rocha, referindo-se a ele apenas como um líder falho. Ela falou abertamente sobre a injustiça, a discriminação, a luta, o desespero e a esperança que sentiu. O auditório ficou em silêncio absoluto. Os cadetes estavam completamente imersos em sua história, como se estivessem vivendo-a com ela. A narrativa de Sofia tinha uma força que nenhum livro poderia conter. Era um livro didático vivo, escrito com sangue e lágrimas. Senhoras e senhores, a verdadeira liderança não vem da patente em seu ombro. Controlar e dominar seus subordinados não é liderança, é tirania. A verdadeira liderança nasce do respeito, de ouvir a voz de seus liderados e de valorizar a segurança deles mais do que sua própria vida. Os soldados que vocês comandarão não são ferramentas descartáveis, são filhos e filhas preciosos de alguém, são família. Nunca, nem por um segundo, se esqueçam disso. Quando a aula terminou, o auditório explodiu em aplausos estrondosos. Não era um aplauso por obrigação. Era uma expressão genuína de respeito e admiração. O olhar dos cadetes havia mudado completamente. A dúvida se transformou em convicção, a curiosidade, em respeito. A partir daquele dia, a aula da Tenente Sofia se tornou lendária entre os cadetes. Ela não era apenas uma instrutora que transmitia conhecimento. Era uma verdadeira mentora que usava suas próprias cicatrizes para curar os outros e guiava os futuros líderes pelo caminho certo. Ela não era mais a vítima ferida do batalhão Onça Pintada. Ela renasceu como uma treinadora forte e sábia, forjando incontáveis futuros heróis. As sementes de esperança que ela plantou estavam apenas começando a gerar uma onda de mudança positiva por todo o exército brasileiro. Anos se passaram. Sofia foi promovida a capitão e se tornou uma figura insubstituível na Academia Militar das Agulhas Negras.
Sua palestra sobre liderança tornou-se um curso obrigatório para todos os cadetes, e os inúmeros novos oficiais que ela formou foram enviados para unidades em todo o país. E eles eram diferentes. Eles tratavam seus subordinados com dignidade, não abusavam da autoridade e lideravam com base na comunicação e na confiança. Em cada unidade onde chegavam, a cultura do quartel melhorava visivelmente, e os incidentes de abuso e corrupção diminuíam drasticamente. As pessoas começaram a chamar essa mudança positiva de o efeito Sofia. As lágrimas e a dor que ela derramou agora se transformavam em inúmeras estrelas, iluminando o céu noturno do Exército Brasileiro. Certo dia, uma carta chegou ao seu escritório. O remetente era um soldado da reserva, um nome que ela não reconhecia. Cautelosamente, ela abriu o envelope. Comandante Capitã Sofia Ribeiro, eu servi no 1º pelotão do batalhão Sapintada, há alguns anos, sob o seu comando. Talvez a senhora não se lembre de mim. Eu era apenas um dos muitos soldados covardes que viraram as costas e não fizeram nada enquanto a senhora sofria nas mãos daquele monstro. Mesmo depois de dar baixa, a lembrança daquele tempo sempre me assombrou com culpa e vergonha. Não consigo sequer imaginar o quão difícil e doloroso foi para a senhora suportar tudo aquilo sozinha. Sei que é tarde, mas gostaria de pedir perdão. Sinto muito. Recentemente, ouvi notícias suas através de um colega que ainda está na ativa. Ele me disse que a senhora se tornou uma instrutora lendária na AMAN. Fiquei tão feliz e orgulhoso que nem sei descrever. A senhora continua sendo a pessoa incrível que conhecemos, ou talvez ainda mais forte e admirável. Comandante, a senhora é minha heroína. Graças a você, eu aprendi, mesmo que tardiamente, o que é a verdadeira coragem e como um líder de verdade deve ser. Por favor, continue a ser o farol de esperança para o Exército Brasileiro. De longe, estarei sempre torcendo pela senhora. Ao terminar de ler a carta, uma lágrima silenciosa se formou no canto dos olhos de Sofia. Mas ela não chorou. Em vez disso, sorriu levemente, olhando para o céu claro pela janela. Ela não sentia mais a dor do passado. Havia encontrado seu caminho, provado seu valor e contribuído para mudar o mundo. Ela não era mais uma vítima, mas uma fonte de inspiração e esperança para muitos. Sua história se tornou uma lenda. A coragem de uma mulher que abriu mão dos privilégios para trilhar um caminho de espinhos, a vontade inabalável de lutar contra a injustiça e a alma grandiosa que transformou suas cicatrizes em um amor ainda maior. Capitã Sofia Ribeiro. Seu nome